Eu precisei morrer para finalmente viver. Me chamaram de louca, de criminosa, mas ninguém viu o que ele fazia quando as portas se fechavam. Eu fugi, apaguei minha identidade, enterrei meu nome. E o pior, eu não fui a única. Agora você vai descobrir por que 2 irmãs decidiram desaparecer, para escapar vivas. Hoje, aos 64 anos, ainda escuto pessoas dizendo que algumas mulheres nasceram com sorte. Que sorte é essa que me deixou marcada por dentro? Eu e minha irmã Lorena sempre ouvimos isso. 2 meninas do interior que se deram bem. Eu me casei com Caio Vasconcelos, executivo de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Lorena com Bruno Figueira, herdeiro de uma rede hoteleira de luxo. As revistas estampavam nossos rostos. As colunas sociais nos chamavam de exemplo. Mas só nós sabíamos que aquele brilho era só reflexo de algo podre. Caio era elegante, inteligente, um sedutor de fala mansa. Durante o namoro fazia surpresas, me elogiava em público, segurava minha mão como quem protege. Depois do casamento, me vigiava disfarçado de cuidado. Insistia que eu soubesse todos os seus compromissos. Transparência, ele dizia. Eu achava bonito. Hoje percebo que ele me mantinha sob controle. Cada gesto de carinho era um grilhão novo no tornozelo. Eu já não dormia bem. Comecei a guardar cada recibo, cada mensagem, como se meu instinto estivesse me avisando. Algo está errado. Lorena sempre foi mais coração do que razão. Quando Bruno foi expulso da família, ela ficou. Dormiam em colchão no chão, dividindo miojo. Ela acreditava no amor, mesmo sem provas. E quando ele reconquistou tudo, ela comemorou como se tivesse vencido junto. Mas no fundo, acho que ela já sentia algo estranho. O sorriso dele era largo demais, o olhar vazio demais. Quando ela chegou à minha casa uma noite, tremendo, bêbada e chorando, eu soube. Era o começo do fim. Ele tem uma filha, Isa. Uma filha com outra mulher, disse com os olhos inchados. Senti como se o chão sumisse sob meus pés. Porque, naquele exato dia, eu descobrira que Caio também mantinha outra mulher. Patrícia Almeida, sua assistente. Com quem, agora eu sabia, ele dividia muito mais do que reuniões. Eu era a esposa perfeita na vitrine. A outra era a real companheira. Aquilo doía como se rasgasse em minha pele. Mas ouvir minha irmã quebrando também foi demais. Choramos juntas a noite toda. Pela traição, pela vergonha, pela sensação de sermos substituíveis. Foi nessa madrugada que tudo mudou. Em meio a lágrimas e vinho barato, eu disse: se não querem que a gente viva, vamos morrer. Pelo menos, fingir. Lorena me olhou, como se eu tivesse enlouquecido. Talvez tivesse. Mas ali nascia o plano que nos libertaria e nos faria renascer. Montar aquele plano era como escrever nosso próprio roteiro de renascimento. Pesquisamos tudo. Afogamentos em Ilha Grande, áreas sem vigilância, correntes traiçoeiras. O mar seria nosso cúmplice. A desculpa seria uma viagem de irmãs, uma folga antes das festas de fim de ano. Enquanto Caio e Bruno estivessem em reuniões em São Paulo, nós iríamos desaparecer. E não era metáfora. Era desaparecimento mesmo. Físico, civil, emocional. Na véspera, liguei para Caio, com o texto ensaiado na ponta da língua. Mas quem atendeu foi ela. O senhor Caio está no banho. Posso anotar? A voz de Patrícia soou como faca na garganta. Desliguei antes de gritar. Meus olhos arderam, mas não chorei. Apenas voltei ao plano com mais convicção. Arrumei a mala com poucas roupas, levei documentos falsos escondidos na costura da bolsa e mentalizei. Eu não voltaria, não como a mulher que ele conhecia. Chegamos à ilha numa manhã de céu limpo. A hospedagem era simples, discreta.
Fizemos check-in com nomes diferentes, mas sorrisos verdadeiros. Lorena dizia que sentia adrenalina, como em filme de espionagem. Eu me sentia mais como um animal ferido tentando escapar. Mas disfarcei. Precisávamos parecer normais. Naquela tarde fomos à praia e gravamos o vídeo. Eu sorria para a câmera. Lorena acenava na prancha. Então, ela caiu. Eu corri para o mar. Cena feita. Naquela noite partimos. Troquei o chip do celular. Mudamos a aparência. Um conhecido da Lorena nos buscou de barco. Dormimos em Angra e seguimos de ônibus para Paraty. Lá, alugamos uma pequena casa em nome de uma tal Renata Almeida. Pela primeira vez em anos, acordei sem alarme, sem mensagens de controle, sem ordens disfarçadas de carinho. Era um recomeço, ainda frágil. Mas nosso, assistimos à nossa própria morte no noticiário. As irmãs Nunes desaparecem em trágico acidente marítimo. Vi Caio dando entrevista, os olhos dele molhados, os lábios dizendo que me amava. Que dor ver como ele mentia bem. Bruno parecia afetado. Lorena hesitou. Será que ele nos amava mesmo? Eu apenas balancei a cabeça. Amor não destrói assim. E nós não tínhamos mais tempo para dúvidas. Em Paraty, passamos a viver como fantasmas que ainda respiram. Pela manhã tomávamos café com pão quente da padaria da esquina. À tarde caminhávamos entre turistas, usando óculos escuros e bonés. Ninguém nos reconhecia. Era isso que queríamos, certo? E ainda assim, o vazio não ia embora. Liberdade também dói, quando vem cheia de perdas. Mas havia uma esperança sutil, e ela apareceu numa noite qualquer, em forma de música. Lorena insistiu para irmos a um bar com apresentação ao vivo. Vai tocar Chasing Fire, disse ela como quem anuncia um milagre. Eu relutei. Tinha medo de sermos vistas, mas cedi. Naquela noite, me vesti como quem não esperava nada. Mas encontrei Miguel. Ele me abordou com um sorriso leve e uma pergunta inocente. Você ama essa banda também? Sorri sem pensar. Era a primeira vez que alguém me via sem saber da minha dor. Conversamos por horas. Ele era gentil sem ser invasivo, curioso sem ser intrometido. Quando nos apresentamos, menti meu nome, claro. Ele não pareceu se importar. Nos tratou com leveza. Quando fui ao banheiro, Lorena ficou sozinha. E foi aí que tudo desabou. Ao voltar, ela estava pálida. O olhar preso na porta. Segui seu olhar. Lá estava ele. Bruno Figueira parado, observando tudo. Como se soubesse, senti um arrepio correr pela espinha. Peguei o braço da Lorena, mas ela não se mexia. O mundo ao redor sumiu. A música ficou abafada. O barulho das pessoas virou-lhe um zumbido. Bruno andou até ela e disse baixo. Você não era alérgica a gatos? A frase era código. Prova de que ele sabia quem ela era. O disfarce caíra. Estávamos expostas e vulneráveis. Corri até elas. Olhei para Bruno com firmeza. Que parte de morta você não entendeu? Ele me encarou sério. Não estou aqui para brigar. Estou aqui para avisar. Avisar do quê? A resposta me gelou por dentro. Caio sabia. E ele não estava disposto a nos deixar em paz. Aquela noite deixou marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Saímos do bar como se fugíssemos de um incêndio invisível. Lorena não disse uma palavra. Olhava pela janela do táxi, pálida, os olhos marejados. Miguel, sempre atento, pediu ao motorista para seguir por uma rota diferente. Só por segurança, disse num tom calmo, mas firme. Eu sabia que ele estava certo. Bruno nos viu. E se ele sabia, então Caio também estava perto. Meu peito ardia. O passado já não estava atrás. Ele nos cercava. De volta à pousada, Lorena subiu apressada para preparar as malas. Eu fiquei parada por alguns minutos tentando controlar a respiração.
Miguel se aproximou com aquele jeito silencioso de quem não invade, mas acolhe. Se quiser que eu vá embora, eu entendo. Mas se deixar, eu fico e luto com você. Aquilo me desmontou. Eu não estava acostumada com gente que permanecia, que oferecia ajuda sem cobranças, sem segundas intenções. Era estranho e, ao mesmo tempo, bonito. Por que você faria isso? Perguntei. Ele hesitou por um instante, depois respondeu. Porque eu perdi minha mãe por não conseguir ajudá-la. E porque ver você tentando sobreviver me fez lembrar que ainda dá tempo de salvar alguém. Era verdade. Não havia pose, nem heroísmo em suas palavras. Apenas dor e empatia. Miguel sabia que não podia apagar meu passado, mas queria fazer parte do meu futuro. E ali, no meio do caos, isso foi o gesto mais valioso. Na madrugada seguinte, Miguel conseguiu um carro com um amigo de confiança. Partimos antes do sol nascer. Lorena dormiu durante o trajeto. Eu não. Fiquei de olhos abertos, observando o mundo pela janela, esperando ver Caio em cada curva, cada acostamento. A liberdade tem um gosto estranho quando a gente a conquista, fugindo. Era doce, mas doía. Doía por tudo que deixamos para trás e por tudo que ainda teríamos que enfrentar. Paramos num café de estrada perto das 6 da manhã. O cheiro de pão fresco era acolhedor, mas o que Miguel me mostrou no celular congelou meu sangue. Uma mensagem de número desconhecido com poucas palavras. Te vejo em breve, não tente correr. Não precisava assinar, eu sabia, era ele. Caio Vasconcelos não estava mais no passado, ele estava aqui. E cada minuto de silêncio era agora uma contagem regressiva. Chegamos a uma cidade maior, movimentada o suficiente para nos escondermos por alguns dias. Alugamos 2 quartos conjugados em uma pousada simples, cheirando a madeira, café forte e flor de laranjeira. Miguel revelou, enfim, o que havia escondido. Seu pai era juiz federal. Ele pode nos ajudar legalmente, mas precisamos agir rápido. Pela primeira vez, não era sobre fugir. Era sobre enfrentar. Eu que fingira a morte para escapar, agora queria justiça. Queria ser ouvida e vista. Marcamos um encontro com o juiz em um prédio discreto no centro. Ele não apareceu pessoalmente, mas deixou uma pasta. Lá estavam todas as instruções legais. Como anular documentos falsificados, quais provas reunir, como abrir um processo criminal preventivo. Havia até um plano de segurança caso sofrêssemos ameaças. Aquilo era mais do que ajuda. Era uma corda jogada para quem estava à beira do abismo. Sentei à mesa tremendo e comecei a assinar. Cada assinatura era como uma cicatriz nova, uma lembrança de tudo o que Caio havia me tirado. Minha confiança, meu nome, minha paz. Mas também era o início de algo maior. Não seria mais a mulher traída. Seria a mulher que denunciou. Lorena me observava em silêncio, emocionada. Miguel segurava minha mão sob a mesa. Pela primeira vez, eu não estava mais sozinha. Pela primeira vez, era eu quem estava no controle. Ao voltarmos à pousada, encontramos um envelope sob a porta. Dentro, um contrato de transação bancária com uma assinatura minha. Falsificada. Uma zombaria. Uma provocação. Caio mostrava a Zahan que estava um passo à frente. Ele quer te enterrar juridicamente, disse Miguel sério. Mas havia algo que ele não esperava. Eu já não tinha medo. Eu tinha armas, provas, apoio e um desejo enorme de ver a verdade vir à tona. Passamos os 2 dias seguintes reunindo tudo. As mensagens, as agendas que Caio me mandava semanalmente, fotos de viagens suspeitas e, o mais importante, o depoimento de Patrícia Almeida. Nos encontramos em um café escondido. Ela estava pálida, abatida,
Contou que fora chantageada por Caio, obrigada a me vigiar e informar tudo. Ele vai tentar usar sua assinatura em contratos ilegais. Se você não aparecer viva, ele vence. Ali eu entendi. Meu corpo tinha sumido, mas minha identidade ainda estava sendo usada. A vingança tem muitos rostos, e o meu era o do silêncio prestes a gritar. Naquela noite, entrei no salão do Copacabana Palace, como quem invade o próprio velório. Usei um vestido azul marinho, o mesmo tom dos hematomas que escondi por dentro por anos. O lugar estava cheio. Empresários, políticos, repórteres. E lá no fundo, de pé, com um copo na mão e aquele ar de dono do mundo, Caio Vasconcelos. Quando ele me viu, o copo caiu. Pela primeira vez ele tremeu. Caminhei até ele sem pressa, como quem pisa em cacos, e sabe que não vai sangrar mais. Boa noite, Caio. Não estava com saudade de mim? Ele tentou sorrir, mas os olhos denunciavam. Isadora, que loucura é essa? Eu respirei fundo. É o fim da tua mentira. Virei para as câmeras, levantei os documentos e disse, sem gaguejar, eu estou viva e posso provar que este homem usou minha identidade para fraudes fiscais e bancárias. A multidão congelou. Flashes dispararam. Caio tentou se afastar, mas 2 homens de terno se adiantaram. Caio Vasconcelos, o senhor está preso por fraude, falsificação de documentos e tentativa de obstrução judicial. Eu assisti à cena em silêncio. Ele não gritou, não resistiu. Apenas abaixou a cabeça. Mas vi, por dentro, ele se despedaçava. Eu conhecia aquele homem e sabia que o maior castigo era ele ter que encarar o próprio fracasso. Miguel surgiu entre os jornalistas. Me abraçou forte, não disse nada. Só me segurou como quem entende o peso de uma guerra. Meu celular vibrava sem parar. Notícias, entrevistas, pedidos de depoimento. Mas a única ligação que importava veio de Lorena. A gente conseguiu, Isa. Ele caiu. Eu chorei. Pela primeira vez, chorei de alívio. Era o fim do medo e o início de tudo que havíamos perdido. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo e, para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias aqui. A prisão de Caio me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. O direito de respirar fundo sem sentir culpa. Mas, junto com a liberdade, veio o preço da exposição. A mulher que fingiu a própria morte. A traída corajosa. A fugitiva que virou notícia. De repente, meu rosto estava em capas de revistas, matérias de portais, perfis de debate. Todo mundo queria um pedaço da minha história. Mas ninguém sabia o que era acordar no meio da noite, ouvindo o grito do passado no peito. No dia seguinte, Lorena voltou para fora a pousada com um semblante diferente. Ela me abraçou como quem carrega o peso de várias decisões no olhar. Bruno me entregou isso. Um pendrive pequeno, quase insignificante. Mas dentro havia provas, e-mails, vídeos, registros que mostravam que ele também fora manipulado. Ele não era inocente, mas talvez tivesse sido enganado como nós. O pendrive parecia uma cápsula do tempo, um pedido de socorro ou de perdão. À noite no pátio, Miguel e eu estávamos sentados lado a lado, em silêncio. O som do mar aos fundo embalava uma paz que eu não sentia há anos. Você ficou, mesmo sabendo o que vinha junto com a minha história. Ele olhou para mim com um sorriso calmo. Ficar foi a única coisa que fez sentido. Suas palavras me tocaram mais, fundo do que ele imaginava. Depois de Caio, eu não sabia como confiar. Mas Miguel me ensinava dia após dia que o amor também podia ser abrigo, não só armadilha.
Recebi uma notificação no celular. Tribunal aceita denúncia contra Grupo Vasconcelos. Meu coração disparou. Não de medo, mas de enfrentamento. O nome de Caio perderia valor. E o meu voltaria a significar algo limpo. Você vai processar? Perguntou Lorena. Não só vou, já comecei. Respondi. O símbolo de poder dele cairia pelas mesmas mãos que ele tentou apagar. Agora era a minha vez de ser ouvida, com voz firme, diante de quem tentou me calar. Na audiência preliminar, sentei diante de uma mesa larga e fria, com documentos e verdades que pesavam como tijolos. Entreguei tudo. O advogado me olhou nos olhos e perguntou: está preparada para o que isso vai gerar? Respirei fundo. Estive morta por tempo demais. Agora estou viva e pronta. Lá fora, o céu estava encoberto, mas dentro de mim havia um amanhecer. Os dias seguintes foram marcados por silêncios mais densos que palavras. Lorena andava pela pousada como quem carregava dúvidas nos ombros. Em uma tarde nublada, me chamou para conversar. Bruno me pediu mais uma chance de explicar. Disse que precisa que eu veja com meus próprios olhos. Eu hesitei, mas consenti. Ela voltou 2 horas depois, com o rosto firme. Olhos vermelhos, mas cabeça erguida. Sentamos juntas, como tantas vezes antes. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. Lá dentro estavam documentos, exames, registros. Aquela menina não era filha dele. Era parte de uma trama para manchar a reputação do grupo. As palavras saíam com cuidado. Ele foi usado, assim como a gente. Eu a observei com atenção. Lorena não falava mais com o coração despedaçado. Ela falava com uma clareza que vinha da dor que amadurece. Ela não pedia para voltar ao passado. Ela queria entender o presente. Você acredita nele? Perguntei. Ela demorou a responder. Ainda não sei, mas não quero carregar raiva pelo resto da vida. Aquilo foi um ponto de virada. O amor, quando vira veneno, deixa cicatriz, mas também ensina. Caminhamos até a praia naquele fim de tarde. O vento era forte e as ondas, agitadas. Era como se o mundo refletisse o turbilhão que ainda habitava em nós. Mas pela primeira vez, não tínhamos medo da correnteza. Ao voltarmos, Miguel nos esperava com sopa quente e pão recém-saído do forno. Em silêncio, senti algo apertar no peito. Ele não precisava estar ali, mas escolhia estar. Olhei para ele e perguntei: você sabia quem eu era desde o começo, não sabia? Ele assentiu sem desviar os olhos. Soube naquela noite no bar, mas não me aproximei por curiosidade. Me aproximei porque queria conhecer a mulher por trás da história. Por que não me contou antes? Insisti. Ele deu de ombros. Porque eu tinha medo de te perder antes mesmo de te conhecer de verdade. A sinceridade dele me desarmou. Miguel não era um herói. Era um homem real, com feridas próprias. E ainda assim, ele escolhia cuidar das minhas. Era isso que me fazia confiar. Não era sobre o que ele dizia. Era sobre como ele permanecia. A pousada virou um refúgio inesperado. Os dias seguiam lentos, mas cheios de pequenas curas. Eu desenhava no caderno de manhã. Lorena cozinhava como se criasse poesia com temperos. E Miguel... bem, ele aparecia sempre com uma sacola de frutas e um beijo na testa. Foi numa dessas manhãs que falei: a gente precisa escrever tudo isso. Lorena achou que eu estava brincando. Você quer o quê? Lançar. Fingimos a morte e encontramos um amor com pão fresco. Rimos como há muito tempo não fazíamos. Mas ela entendeu. Escrever seria nosso jeito de controlar a narrativa, de impedir que a dor virasse fofoca. Era sobre transformar feridas em palavras, não para o mundo aprovar,
mas para que outras mulheres soubessem que era possível viver depois do colapso. Começamos ali mesmo, entre o cheiro de café e bolos queimando. As memórias vinham em ondas. Às vezes doíam, outras vezes libertavam. O processo contra Caio seguiu firme. As provas que reunimos eram inquestionáveis. A imagem pública dele desmoronava a cada nova audiência. E eu deixei de me esconder. Era Isadora Nunes, viva, firme e com algo a dizer. As entrevistas continuavam chegando, as propostas, mas eu queria apenas ser. Não mais um símbolo, não mais uma vítima, apenas eu. A mulher que fingiu a morte e decidiu viver de verdade. Naquela noite, observei Miguel na cozinha. Ele cantarolava, desafinado, com farinha no rosto e uma paz nos ombros. Me aproximei e o abracei. Nunca pensei que minha vida acabaria assim. Ele se virou e disse: "Ela não acabou. Você finalmente a escolheu." Beijei-o devagar. Era o tipo de beijo que não pede tempo, pede entrega. E pela primeira vez, eu me entreguei, sem medo de cair, porque agora, se eu caísse, havia alguém para segurar. Horas depois, Lorena me entregou uma laranja grelhada. "Para você chorar enquanto escreve o epílogo." Eu ri. E ali, sentada no sofá com meu caderno no colo, escrevi na primeira página: as irmãs que fingiram a morte para serem livres. Talvez ninguém lesse, mas não importava, porque, enfim, aquela história era nossa. E só por isso, já valia existir. O tribunal estava lotado, abafado por olhares curiosos e sussurros discretos. Entrei com passos contidos, sentindo o suor frio nas costas, mas o queixo erguido. Do outro lado, Caio Vasconcelos parecia menor, como se a ausência de controle o encolhesse. Havia olheiras fundas, rugas que antes não existiam. Ele me viu, mas desviou o olhar, como um homem diante do próprio espelho rachado. Não era mais meu algoz. Era um réu, e isso por si só já era um alívio. Lorena apertava minha mão com firmeza, como quem segura o tempo. Miguel, ao lado, mantinha o olhar vigilante. As provas começaram a ser apresentadas. E-mails, transações ilegais, o vídeo de Patrícia, gravações de voz. Um dossiê da verdade finalmente visível. A cada item revelado, eu sentia minha história sendo resgatada das mãos de quem tentou apagá-la. Já não era mais um grito engasgado. Era denúncia com eco. Quando me chamaram para depor, tudo pareceu em câmera lenta. Caminhei até a cadeira como quem pisa em território sagrado. Comecei a contar, com a voz segura, mas com o peito latejando. Relatei como ele me destruiu em silêncio. Como precisei desaparecer para continuar viva. A sociedade espera que sejamos mártires discretas. Mas hoje eu decidi viver e falar. Vi pessoas na plateia enxugando lágrimas. Pela primeira vez, senti que minha dor tinha nome e escuta. Após meu depoimento, veio a proposta. Um acordo em troca do silêncio. Caio, através dos advogados, queria encerrar tudo com cifras. "Você pode sair rica disso", disseram. Mas eu não queria dinheiro. Queria dignidade. "Recuso. A liberdade não tem preço." Vi os olhos de Caio finalmente se encontrarem com os meus. E neles, o que restava era vergonha. Ali eu soube. Ele perdera o que mais prezava. O poder de me calar. À noite, na varanda, Miguel me entregou uma carta com o brasão do tribunal. Era do pai dele. "Isadora, sua coragem será referência. Criamos um novo protocolo. Operação Aurora. Mulheres em fuga terão voz antes do silêncio." Meus olhos se encheram d'água. A dor que quase me matou agora iluminava caminhos. Pela primeira vez, entendi que minha sobrevivência não foi só minha.
Ela era coletiva. Era o começo de algo maior. Os dias passaram como vento morno. Pela primeira vez em anos, acordar era leve. Sem pânico, sem correria. A pousada virou lar. Lorena arrumava as plantas. Miguel assoviava enquanto preparava o café. E eu começava a sonhar com um amanhã. Desejava escrever um livro, montar um ateliê, viajar de trem. Queria a vida com cheiro de bolo, barulho de riso e liberdade com gosto de mar. O trauma ainda existia, mas já não comandava meu roteiro. Num domingo claro fomos à feira. Comprei flores amarelas, goiabas maduras e um colar de miçangas feito à mão. Miguel contou sobre sua infância tímida, os medos que herdou da mãe, a força que aprendeu com o pai. Eu contei do dia em que me olhei no espelho e não me reconheci mais. Você não se perdeu, você se protegeu, ele disse colocando uma flor atrás da minha orelha. A simplicidade daquele gesto me desmontou. De tarde, Lorena me mostrou sua nova pintura. 2 mulheres de costas diante do oceano, com cicatrizes nas costas desenhadas como mapas. Somos nós, disse. As cicatrizes contam para onde a gente vai, não só de onde veio. Chorei sem vergonha. Era arte e verdade numa tela. Um reflexo nosso, mas também de tantas outras. Ali entendi que curar-se era também permitir que a beleza entrasse de novo, mesmo por fissuras. A ligação da editora veio como um presente. O manuscrito havia sido aceito. Queremos publicar em nome real ou fictício? Perguntaram. Real. Pela primeira vez, quero assinar o que sou. O livro teria o mesmo nome que escrevi naquela manhã solitária. As irmãs que fingiram a morte para serem livres. Não, era só nossa história. Era um manifesto. Um grito traduzido em páginas. Uma bússola para quem ainda vive no escuro. Naquele fim de tarde, Miguel me levou até o mirante. Lá do alto, o céu parecia um mar invertido. Você quer ficar comigo? Não só enquanto tudo estiver calmo, mas também quando vierem novas tempestades? Hesitei, olhei nos olhos dele e respondi. Quero. Mas quero ser inteira, mesmo que às vezes com pedaços. Ele sorriu. E naquele abraço, selamos um pacto silencioso. Amar não para se perder, mas para finalmente se encontrar. Com o lançamento do livro, minha vida ganhou outra cor. Vi meu nome em vitrines. Ouvi minha história em podcasts. Fui citada em rodas de conversa. Mas não era sobre fama. Era sobre reparação. As entrevistas que aceitei foram cuidadosas. Queria que cada palavra fosse espelho para outras mulheres. Lorena também foi convidada para expor suas obras. E começou a escrever cartas para Bruno, sem esperar resposta. Era o modo dela de costurar as próprias feridas. Eu e Miguel alugamos uma casa na serra. Pequena, com varanda e rede, cheiro de bolo de milho e brisa fria à noite. Aos domingos ele fazia pão e tirava fotos. Eu preparava chá e escrevia contos sobre mulheres invisíveis que se tornavam faróis. A rotina não era grandiosa, mas era verdadeira. E isso bastava. Depois de tanta fuga, viver era o ato mais revolucionário que eu poderia cometer. Um dia recebi uma carta oficial. Era do juiz responsável pelo caso. Escrevia com firmeza e humanidade. Com base em sua história, instituímos o Protocolo Aurora, uma diretriz nacional para mulheres em situação de desaparecimento forçado. Seu caso virou modelo. Obrigado por existir. Segurei o papel com as mãos trêmulas. O mundo finalmente mudava um pouco. E dessa vez, eu era parte disso. Na dedicatória do livro, escrevi: para cada mulher que teve que sumir para sobreviver, que suas cicatrizes sejam mapas, não prisões. As mensagens que recebi depois foram infinitas. De mulheres no interior, na cidade
em abrigos, em lares luxuosos, mas as silenciosamente violentos. Todas diferentes, todas iguais. Minha história havia virado ponte, voz, um lugar onde elas também pudessem existir sem se esconder. Hoje, com meus cabelos brancos, escrevo esse relato sentada na mesma varanda onde renasci. As irmãs que fingiram a morte para serem livres não é só nossa história. É uma travessia coletiva. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.